Amados irmãos e irmãs, paz e bem, estamos na oitava da Páscoa. O evangelho proposto para hoje é João capítulo 21, versículos de 1 a 14. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, estamos diante de um texto de mais uma aparição de Jesus aos discípulos. O texto começa dizendo que os discípulos tinham voltado a pescar. Alguns teólogos dizem, talvez, eles tivessem voltado à profissão antiga. Talvez eles estivessem cansados, abatidos pela morte do Mestre. Uma outra interpretação é que aqui se trataria de uma pesca espiritual, de lançar as redes já, de evangelizar, mas de um lançar as redes que não estava tendo sucesso. Porque os discípulos, diz um grande teólogo italiano, os discípulos teriam seguido um método de Pedro. Pedro disse: Eu vou pescar. E eles disseram: Também vamos contigo. Mas o método não é o de Pedro, é o de Cristo. Bom, então seria também uma outra interpretação. O certo é que temos sete apóstolos que simbolizam a totalidade. E Pedro, como aquele que toma iniciativa, como aquele que está à frente, como que coordenando os apóstolos. Eles voltaram ao mar de Tiberíades. O evangelho de hoje mostra a dificuldade que os discípulos tiveram de acolher esta novidade. Jesus está ressuscitado, vivo. Bom, ali, estes discípulos, guiados por Pedro, fazem esta experiência de encontrar a Cristo. Para alguns teólogos, a barca significa a igreja, sobretudo para alguns teólogos antigos, padres da igreja, como São Jerônimo. Dirá que esta barca é a igreja e que estes peixes, que são 153, seriam pessoas das nações conhecidas. Seria dizer que o evangelho chegou a todos os recantos do mundo depois da ressurreição de Cristo. A força do ressuscitado fez com que o evangelho chegasse a todas as nações do mundo. Eles tinham pescado a noite inteira, mas não tinham pego nada.
quer dizer, o método que eles estavam usando, talvez muito preocupados com os recursos humanos. Por isso o Papa João Paulo II dizia sempre que a grande urgência da igreja não é um método pastoral. A grande exigência da igreja é a conversão e a santidade. Porque é isso que pesca pessoas, é isso que arrasta as pessoas, traz as pessoas para Deus. É o nosso testemunho. Santo Antônio, cuja imagem está aqui ao lado, né, dizia: o mundo está cheio de belas palavras e vazio de ações. Então o que realmente converte, o que realmente chama é a vida. Madre Teresa de Calcutá dizia, e também Dom Helder, né, que o cristão deve ser tão transparente a ponto que apareça nele o Cristo. Não é? Ele deve ter uma vida de santidade, de tanta intimidade com Deus, que o Cristo apareça em tudo na vida dele. E dizia o cardeal Newman, não é? Que as nossas mãos, que os nossos pés sejam as mãos de Cristo, os pés de Cristo, para servir a humanidade, para lavar os pés da humanidade. Que o nosso olhar seja o olhar de Cristo, que purificava todos quantos ele podia olhar, não é? Que nós possamos ser a imagem de Cristo para o mundo, não é? Sermos presença de Cristo. Cristãos significa isso, né? Ser outro Cristo para o mundo. Pois bem, Cristo pede que eles lancem a rede novamente. Agora com uma tática nova dada pelo Mestre. E eles apanham uma multidão de peixes. Por que esta palavra multidão? Peixes não seria quantidade? Mas se trata de multidão porque se trata de uma pesca espiritual de pessoas. Os peixes são as pessoas que estão no mundo, no mar, não é? No mundo, como dizer assim, entre aspas, entre aqueles que não conhecem a Deus, né? Estão precisando conhecer a Deus. Não há uma contradição, nem uma oposição ao mundo e à barca, não é? Só aqueles que estarão dentro da barca estarão salvos, não é? Mas é claro que se trata de uma pesca para dentro da barca, para a igreja, para ser de Cristo, para conhecer a Cristo, conhecer a sua boa nova, não é? Pois bem, estes discípulos fazem experiência de Jesus ressuscitado. O discípulo amado, pelos frutos da pesca nova agora, tinham pescado a noite inteira, não tinham pegado nada. Agora, pelo fruto, o discípulo amado diz: é o Senhor, eu estou conhecendo. Pelos frutos se conhece, é o Senhor. Conseguimos pescar tanta gente, a força do ressuscitado agindo em nós. Pedro estava nu. Pedro estava nu, que significa o homem, diz um grande teólogo, né, da antiguidade. Pedro nu simboliza o homem que precisava se reencontrar com Deus, né? Depois que negou a Jesus, né? Naquela noite, aqui ele reencontra a Cristo. Como Adão, que depois de ter pecado, Deus o encontra nu. Pedro estava nu. É o homem despido diante de Deus, né? Com as suas fragilidades, mas também com a sua beleza. E Pedro estava nu, diz o texto, e vestiu-se para encontrar com o Mestre, vestiu-se de dignidade para encontrar o Mestre, para servir a igreja, para servir ao mundo, não é? Bom, podemos então pensar nesse texto, encontrar neste texto algumas reflexões que possam nos servir para este dia de hoje. Primeiro, Jesus ressuscitado, que quer nos tocar com a força da ressurreição e nos encontra nos ambientes de trabalho do dia a dia, não só na igreja, no templo, no momento de oração, mas ele nos toca nos momentos do dia a dia, no meio da rua, no meio da feira, conversando com as pessoas. Ele quer que ali possamos também dar um testemunho vivo de que ele está ressuscitado. O Senhor que nos ensina a pescar com metodologia nova e a abandonar nossa metodologia,
abandonar nosso modo de pensar e de pensar no sucesso a partir da nossa metodologia. E a pensar que a missão acontece à medida que entramos em comunhão com Ele e essa comunhão gera frutos, porque a nossa vida se torna uma vida bela, uma vida iluminada e que se torna capaz também de iluminar a vida dos outros. Então, contemplando o texto de hoje, eu desejo a todos um dia muito abençoado e que cada um possa se colocar no lugar desses apóstolos, e eu também, não é? Nós temos muito a fazer, temos muito a pescar, mas com a nossa metodologia, somente confiando nas nossas próprias forças, não vamos longe, porque a pesca é dele. É ele que tem que nos ensinar o modo de pescar. E precisamos deixar que ele transpareça nessa pesca, que ele apareça, porque a pesca é ele que faz. Nós somos apenas instrumentos. E quando deixarmos que ele assuma de fato a pesca, nós vamos ver esses 153 grandes peixes, quer dizer, gente vinda de todas as nações, de todos os lugares, para conhecer este jeito de viver em conformidade com o Evangelho. Irmãos, à medida que a Páscoa vai adiantando, nós vamos aprofundando o mistério da Páscoa. São 50 dias para nos permitir tocar por este mistério, para abrir os olhos, abrir o coração, abrir os sentidos, abrir a mente, para mergulhar e compreender este mistério. Jesus está vivo, Cristo ressuscitou e nós também devemos ressuscitar com Ele. Se no edifício da fé esta não for uma pedra que embasa tudo, diz o apóstolo Paulo, todo o edifício da fé estará comprometido. Então desejo a todos novamente uma feliz Páscoa, uma alegre, transfigurante, né? Uma Páscoa realmente vivificante para a sua vida, para a minha também, que nesses dias possamos reviver com Cristo e acolher a vida nova que brota do Evangelho. Bom dia a todos. Pela intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos Deus que é Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia.